Sejam bem-vindos ao Wunderhöite, queridas telespectadoras e telespectadores. Na nossa entrevista de hoje estamos com Andreas Beglesov. Ele nasceu na Rússia, de descendentes alemães, e hoje vive com sua família em Bochum, na Alemanha. Andreas Beglesov morreu em 21 de janeiro de 1995, motivado por um acidente de carro. Esteve no céu, onde recebeu uma tarefa da parte de Deus. No dia 22 de janeiro, às 2 horas da madrugada, ele reviveu novamente no necrotério do hospital, onde o haviam colocado. Havia-se passado 5 horas após a constatação da sua morte. Ele testemunha sobre a sua experiência e sobre a incumbência que recebeu da parte de Deus. Muito bem-vindo, Andreas, aqui no nosso estúdio. Eu gostaria de lembrar bem rápido ainda, nesse tempo você foi missionário em Vidésia-Tetech, a tua família estava lá. Vocês tinham 2 filhos e o terceiro estava a caminho, é isso? Sim. Então, como se deu esse terrível acidente? Vamos começar por aqui. Nós visitávamos pequenos grupos, os quais foram convertidos durante uma evangelização nas regiões do Mar Báltico, nos anos 90. E nessa viagem, queremos então visitá-los. Era um tempo complicado, pois não podíamos fazer isso com frequência durante o verão. E por isso visitávamos essas vilas em torno do Mar Báltico durante o inverno. Essa era a razão de estarmos no caminho. Então vocês estavam com o carro, por meio do qual pretendiam fazer uma turnê para visitar membros? Sim. Vocês estavam viajando à noite? O que aconteceu? Sim, a viagem da noite foi na ida, mas o ocorrido foi na viagem de volta, onde saímos às 16 horas da última vila. Nós pretendíamos viajar a noite toda para estarmos em casa no dia seguinte, pois tínhamos culto cedo. Mas o acidente se deu entre 6 ou 7 horas da tarde. Eu até já havia lido a sua história, mas sugiro que contes agora tudo diretamente aos nossos telespectadores. Parece que vinha um caminhão, mas melhor tu mesmo falar sobre isso, pois tu mesmo passaste por essa experiência e tinhas mais 2 pessoas junto contigo no carro. Sim, eles eram pastores. 2 pastores que estavam contigo nessa viagem. E como é que se desenrolou esse incidente? Sim, a última vila onde estávamos era Barguzin, e Barguzin fica mais ou menos 40 a 50 quilômetros além do Mar Báltico. E nós tínhamos que ir primeiro de Barguzin para Ust-Barguzin. Essa é a vila que fica junto ao Báltico. E de lá seguiríamos para baixo na região sul. Nós já havíamos passado em torno de 25 quilômetros e chegamos no lugar onde havia uma leve descida em direção ao Báltico. Estava nevando com uma certa intensidade. Foi quando avistei que vinham 2 veículos, que eram na verdade caminhões, ao meu encontro. E nessas rodovias do interior não é tão fácil dar lado ao outro carro. Eu não viajava pela primeira vez no volante, eu tinha experiência. E trombamos então com o segundo que vinha. Mais tarde foi descoberto que o motorista estava bêbado e ele simplesmente andou no meio da rua. Ele nem nos viu. O caminhão então veio direto em cima de vocês. Bem, a gente precisa entender que existe só um rastro dos pneus e a neve não é removida com frequência. E ao se encontrar com outro veículo, ninguém quer andar em cima da neve fora do rastro. Mas o procedimento é esse. A gente tenta sair com a metade do carro fora da pista e se espera que o veículo contrário faça o mesmo. Eu já havia dado lado para o primeiro caminhão com a parte do meu carro em cima da neve.
Mas quando veio o segundo, ele nem se importou e ficou no meio da pista e bateu violentamente no lado esquerdo do nosso carro, que ficou retorcido em duas partes. Quando a gente ouve que se trata de um caminhão, um colosso de grande que vem contra um automóvel, já dá para fazer uma ideia das consequências trágicas. Mas agora, como foram esses ferimentos? Os outros dois pastores também foram atingidos? Foi assim. Na batida, ele teve as rodas dianteiras e traseiras arrancadas, e ele simplesmente voou por cima de nós, e por meio do volante e as tábuas da carroceria, estribo e tudo mais, fui esmagado na região da minha barriga contra o meu banco. Com os meus companheiros não aconteceu nada, pois estavam do outro lado do carro. E você ainda continuava lúcido? Sim, até o hospital eu estava, porque eu estava em estado de choque e não senti dor alguma de imediato. Também na hora que fui lançado de cima da rua para dentro da neve, e o pastor que estava ao meu lado pulou fora, puxou outro pastor de trás para fora, e eu falei que estava tudo em ordem. E pensei, agora eu preciso sair do carro. Foi quando eu me mexi e percebi que a minha perna esquerda ficou pendurada, pois estava quebrada em cima. Então eles me tiraram e me conduziram de volta para o hospital. Durante o trajeto comecei a ter fortes dores na minha barriga e comecei a ter falta de ar. Eu até cheguei a pensar que as minhas costelas haviam quebrado também. Mas mais tarde os médicos constataram que não haviam costelas quebradas, mas sim meu organismo interno, pelo fato de ter sido prensado para dentro do meu banco. As dores vinham dos meus órgãos internos que arrebentaram para baixo e afetaram meu coração. É incrível ouvir essa história. Como foi? Você já chegou morto no hospital? O que aconteceu dali para frente? Quando chegamos no hospital, era um sábado à noite, e normalmente é assim, principalmente por se tratar de uma vila lá no norte. Nós chegamos ao hospital e os enfermeiros me levaram para a sala de procedimentos, e todas as enfermeiras vieram e me rodearam e falavam que não podiam fazer nada de imediato, pois os médicos estavam todos em casa. Tivemos que esperar ainda até que uma ambulância foi apanhar o médico. Enquanto esperávamos o médico, eu senti que escurecia tudo e lentamente estava perdendo os sentidos. Você chegou a ter medo da morte nessa ocasião? Não. Mas você sabia que alguma coisa não estava certo. A lesão deveria ser maior e isso se confirmou depois. O pessoal, então, até onde eu sei, imediatamente tratou de providenciar um estoque de sangue, porque você tinha uma hemorragia interna, ou até perdeste sangue. Isso não lembro mais ter lido com detalhes. Como foi isso? Quando os médicos já estavam presentes e confirmaram que já não havia mais pulsação, e quando não se sente mais o pulso, é porque alguma coisa interna não está em ordem. Eles então tomaram providências rápidas para a operação. Quando já estava na mesa da cirurgia, eles me abriram totalmente aqui. E assim que me abriram, ficaram aflitos, pois constataram que todos os meus órgãos internos haviam se rompido e deslocado do coração para baixo, e agora já com 3 litros de sangue perdidos, que estavam misturados em meio aos meus intestinos, eles ficaram apavorados, porque não havia sangue no hospital. Não tinha reserva. Eles designaram então uma irmã para contactar alguém na vila que poderia doar sangue urgentemente. No desespero, eles começaram a tirar o sangue com uma conchinha, peneirá-lo
e injetar de volta nas minhas veias. Mais tarde, uma irmã nossa, que era médica daquela vila, me relatou essas coisas. Ela depois, bem mais tarde, ela me contava e disse: Andreas, tu nem sabes. Quando eu fiquei sabendo disso, os meus cabelos ficaram em pé. Sabe, o sangue a gente pode manipular, mas para isso a gente precisa de máquinas específicas. E quando tudo isso estiver em mãos, ainda assim não se pode manipular isso tão rapidamente. Isso era assim. Os médicos mal podiam se orientar quando viram tanto sangue perdido em uma lesão tão grave e, por fim, nem podiam ser ainda minuciosos na cirurgia. Eles até nem sabiam mais o que fazer. Eu até perguntei depois, por que vocês injetaram o sangue de volta nas veias? O médico respondeu, sabe, naquelas alturas, ou o senhor morre sem o sangue, ou morre assim mesmo. Eles, enfim, agiam pela intuição médica. Aí também meu coração parou e eles constataram que não havia mais o que fazer. Então apanharam todos os meus órgãos e deitaram de volta na barriga, me fecharam com 4 grampos de metal e com isso tudo havia acabado. E depois disso, te deixaram ali morto ou... Eles me colocaram numa maca, me levaram para uma outra sala, me cobriram com um lençol onde eu iria ainda permanecer algumas horas e dali para um necrotério. Para os médicos estava claro, você havia morrido. Eles não tinham mais o que fazer. Sim, eles não tinham mais o que fazer. E agora daqui para frente fica bem interessante, pois tu tiveste um encontro bem especial com Deus. E como é que podemos comparar isso? Clinicamente morto, tu morre. O que aconteceu ali? Isso já não pode ser considerado clinicamente morto, pois esse tipo de morte dura no máximo 5 a 6 minutos. Isso agora é constatação médica, que após 5 ou 6 minutos, se não houver mais nenhuma reação de vida, o cérebro morre e aí já não existe mais nenhuma chance de vida. Eu estava morto por aproximadamente 5 horas. Isso realmente não era clinicamente morto, mas sim morte natural. No momento em que meu coração parou, eu mesmo senti que saí do meu corpo e isso me era tão natural, como se a gente saísse de uma sala. Comecei a subir, cheguei até o teto e passei através dele. Isso não me foi obstáculo. Passei através do próximo estágio e pela cobertura, que também não foi obstáculo, e num piscar de olho, eu estava sobre o hospital. Eu olhei para baixo e, como eu disse, nada era mais obstáculo, nem telhado, nem paredes, e eu vi tudo o que acontecia ali naquele hospital, na mesa de cirurgia. Eu vi meu corpo, vi o que os médicos tentavam fazer. Eles queriam me reanimar novamente. Isso havia acabado de acontecer. Queriam reanimar com choques elétricos e uma variedade de ações que normalmente se faz numa situação dessa. Eu comecei a pensar e na mente me vinha, isso era realmente natural. E eu senti que eu estava vivo. Eu sabia agora que faltava o meu corpo, mas estou aqui? E na mente me vinha, o que eles querem comigo? Eu não quero mais voltar. Aqui está tão lindo. Eu não quero retornar. E essa foi depois a primeira experiência. Você não tinha mais dores? Tinha passado tudo? Não, nenhuma dor. E aí não tinha acabado. Dali para frente foi ainda mais lindo, não é? Sim, naturalmente. Eu digo sempre, se alguém pudesse vislumbrar ali para dentro apenas por 1 minuto, esse não desejaria mais voltar à Terra. Antes de nós estar ali e ainda aqui na Terra, não queremos sair daqui, mas quando nós vemos essa glória de Deus, ninguém deseja voltar. E isso eu constatei.
Enquanto eu olhava sobre o meu corpo naquele hospital, e nesse momento ouvia um cântico de louvor que vinha de cima, de baixo, da frente, de trás, da direita e esquerda e de todos os lados. Eu simplesmente não consigo descrever se tem algo mais impressionante. Ali todo o céu está em louvor. Aqui na terra não existe cântico igual. Muitos me perguntam, como era esse cântico? Eu simplesmente não sei descrever. Eu sempre digo, quando chegarmos lá, aí ouviremos esse louvor. E participaremos e cantaremos juntos. Eu me virei então do hospital para uma outra direção e procurava de onde vinha aquela música. Aí eu olhei assim para a frente e avistei uma multidão de pessoas que vinham em minha direção. Eles cantavam também, mas o louvor também vinha de outras direções. Mas as pessoas que vinham eram cobertas de vestiduras brancas e brilhantes. Elas vinham se aproximando mais e mais, e quando estavam mais ou menos a uns 5 a 7 metros próximo de mim, vi uma mocinha que separou-se da multidão e veio a mim, me pegou pela mão e eu a reconheci. Essa era uma menina nova da nossa comunidade que tinha leucemia, a qual nós havíamos sepultado há 2 meses antes da minha morte. E ela me pega pela mão, sorri e brilha com um resplendor reluzente. E nesse momento que ela me segura pela mão, todos pararam de cantar. Ela me fitou nos olhos e disse, Andreas, você também está aqui? Eu disse, sim. E ela disse, que glorioso é isso. Nesse momento, todos começaram a cantar novamente. Isso era uma manifestação gloriosa, como se todo o céu me recebesse naquele momento. Eu sempre digo, isso é maravilhoso. Isso será a melhor coisa que vamos experimentar na nossa vida se permanecermos fiéis e um dia chegar lá. Porque nenhum presidente é recebido dessa forma aqui na terra. E não haverá tapete vermelho para nos receber, porque nós vamos andar sobre ruas de ouro para Nova Jerusalém. E Jesus virá ao nosso encontro. Isso será o melhor encontro. Meu sentimento era como se todo o céu viesse ao meu encontro. Eles começaram a cantar novamente, e como num piscar de olho estou sobre a nossa cidade e sobre a casa onde essa menina nova morava. Isso era um prédio de 9 andares, eles moravam no 7º, ali a sua família ainda mora até hoje. E novamente, nada me impede, nem telhado, nem paredes. Eu consigo ver tudo o que se passa naquela residência. E a sua mãe... Bem, eu não vou falar sobre tudo isso agora, isso demoraria muito. Eu pude observar tudo naquela casa, o que eles faziam e tudo mais. E mais tarde, quando eu já estava em casa, a mãe dela me confirmou que tudo que eu vi era realmente assim. Foi quando eu já estava em casa e ela nos visitou, quando falei tudo que vi para ela, e ela confirmou. Eu vi ela sentada num cômodo da casa e chorava, e eu via como as suas lágrimas gotejavam no assoalho. Enquanto eu a via e observava tudo isso, ouço repentinamente uma voz. E essa voz parecia perpassar todo o universo. E dessa voz ninguém podia se esconder, nem lá em cima, nem sobre a terra, nem embaixo da terra. Nela se experimentava força e poder, mas apesar disso, amor. Para ver e ouvir isso, não precisava nenhuma explicação prévia. Eu consegui entender isso imediatamente, que Deus falava comigo, que Ele me fazia perguntas. Muitos até falam, quando eu chegar lá, darei um jeito de me justificar, e eu sempre digo, essa será certamente a última tolice que vamos cometer. Ele me fazia perguntas. A primeira era, o que ela está fazendo? E eu fiquei bem constrangido, pois ainda dava para vê-la chorando. E bem quebrantado, eu respondi, ela está chorando, Jesus? A segunda pergunta foi, por que razão?
Eu não pude responder. Qualquer resposta minha seria tolice. A terceira pergunta foi: vocês não têm outra coisa a fazer do que ficar sentado chorando? Eu também não achei resposta e fiquei em silêncio. Ele continuava falando e disse: quero mostrar-te algo. Veja, eu me virei da direção da casa, levantei meus olhos em outra direção e por baixo de mim vejo toda a cidade, cerca de 400.000 habitantes, e bem no meio da cidade começou a surgir um caminho largo e grande. Ele se elevava um pouco, tomou a direção em linha reta sobre a cidade, e num determinado ponto ele dobrou para a esquerda e desaparecia atrás do horizonte. O que você vê? Perguntou ele. Eu olhava e via ali pessoas. Eram tantas. Era comparado como se alguém desse meio ainda pretendia sair dali. Teria que empurrar os demais para abrir uma passagenzinha. A próxima pergunta foi: você conhece esse caminho? Sabe para onde ele conduz? Eu disse: sim, Jesus. Esse caminho conduz para o inferno. Isso ninguém precisava me explicar, pois era óbvio que ele dava no inferno para a eterna destruição. Eu olhava mais uma vez sobre a cidade, olhava para trás e via mais um caminho, mas esse agora era bem estreito. Também começava na cidade e se elevava, mas não se estendia em linha reta sobre a cidade, mas se elevava mais e mais, dobrava para a direita e desaparecia atrás das nuvens. Sobre esse caminho, eu olhava e via pessoas. Eu não cheguei a contá-las. Eu acho que, se eu as tivesse contado, seria fácil enumerá-las. Não eram muitos. Não eram. Eu não as contei, mas eram muito poucas. E, novamente, a pergunta: conheces esse caminho também? Eu disse: sim, Jesus. Esse conduz a ti, a tua eterna glória. E ele continuava a falar comigo e disse: a tua missão nessa terra ainda não se encerrou. Você vai voltar, eu ainda te darei um tempo. E a tua incumbência vai ser de conduzir pessoas desse caminho largo para o estreito. O tempo já é muito curto. Aproveite bem esse tempo. Essas eram as últimas palavras. E como num piscar de olhos, me encontrei novamente no meu corpo. Abri os meus olhos. Tudo estava escuro. De imediato, nem conseguia entender onde eu estava. Comecei a relembrar lentamente. Bem, eu sofri um acidente, estava num hospital, mas onde estou agora? Tudo era escuro e eu estava coberto por um lençol. E nesse meio tempo, o lençol é levantado. Era um médico. Quando ele percebeu meus olhos abertos, ele simplesmente fugiu. Ele fugiu e em poucos minutos vieram as enfermeiras. Os médicos tiveram que vir novamente me colocar sobre uma maca e me levar de volta à sala de cirurgia. E como parecia isso ao médico? Primeiro a confirmação da morte e agora, de repente... Sim, eu acho que não só para o médico, mas para todos que ajudaram ali naquele hospital, porque, como eles me falaram mais tarde, pois passei ainda um tempo na UTI, e depois também no quarto, onde permaneci 1 mês e meio. Todos falaram: o Senhor é um paciente bem especial no nosso meio. Nunca tivemos um paciente assim antes. Mas Deus permitiu isso assim, apesar que naquela ocasião não conseguíamos entender por que Ele permitiu isso dessa forma. Hoje, nós entendemos que essas eram bênçãos de Deus para o louvor da sua glória. Ele te designou voltar à Terra, entrar novamente no teu corpo, a fim de proclamares a real seriedade dessas coisas às pessoas. E você, podemos dizer, estavas no céu. Dá para dizer que isso é automático quando as nossas telespectadoras e telespectadores assim disserem: isso foi uma experiência milagrosa? E será que todos nós chegaremos automaticamente a esse lindo lugar? Não, nem todos.
Eu creio naquilo que a Bíblia relata, associado com aquilo que experimentei, que Deus deu um tempo aqui na Terra para cada um de nós. Enquanto vivemos, se 25 ou 20, 30, 40 ou 90 anos, porém esse tempo Deus nos deu para que nos preparássemos para a vida eterna, onde nós estaremos para sempre. Eu sempre digo, em especial quando estou no meio dos russos ou alemães, quando eu lhes digo, eles me respondem, eu não acredito num Deus, eu não acredito em vida eterna depois da morte. Então lhes digo, então você não traz a figura do homem criado por Deus. Porque a palavra homem, em russo, človek, tem um significado importante. Pois o próprio Deus nos chamou homem ou pessoa, pois quando ele formou Adão e Eva, ele determinou que eles seriam humanos, porque eles próprios não se davam conta que seriam humanos. Não, foi Deus que designou essa ordem. E na linguagem russa, homem não é traduzido homem, človek. Não, isso são duas palavras, slo e verk. Slo é semblante. E verk é a eternidade, o semblante da eternidade. Cada um de nós carrega esse nome, o semblante da eternidade. Que nós vamos viver eternamente, é Deus quem determinou isso. Eu também sempre digo, quer nós creamos nisso ou não, não seremos perguntados. Nós vamos viver eternamente. Deus determinou isso. Agora, o fato de crer ou não crer em Deus é a nossa decisão. Mas quanto ao viver eternamente ou não, nem seremos perguntados. Nós simplesmente vamos para a eternidade. Por isso Deus nos deu a oportunidade aqui na Terra para os preparativos a essa vida eterna. Existe um inferno e existe um lugar glorioso com Deus. O inferno não foi planejado para o homem, mas o homem insiste e quer. Nós temos um livre-arbítrio e nós decidimos onde queremos ir. E por isso esse tempo aqui na Terra nos é dado para que tomássemos a decisão onde queremos ir. Eu queria retornar mais uma vez para, como foi dito, você abriu os olhos, você recebeu a continuação de vida na Terra, e agora mais uma vez passaste pela cirurgia, os médicos então se esforçaram em salvar tua vida, isso pela medicina era impossível, isso ainda foi muito trabalhoso? Sim, naturalmente. Na ocasião, eles já haviam achado doadores, que doaram o sangue, e eles me abriram novamente e eles tentaram organizar os órgãos afetados. Eu não consigo agora detalhar os nomes que eu sei em alemão. Era o estômago, a bilis, parte do meu pulmão esquerdo, meu diafragma sofreu uma perfuração com um rombo desse tamanho que eles costuraram, partes dos intestinos e mais uma parte. E eles me levaram então à UTI. Segunda-feira cedo chegou minha esposa. Eles a conduziram então ao médico e quando ela entrou no gabinete dele, ele falou, sabe, seu marido está vivo, mas queremos lhe preparar para o pior. Seu marido não vai viver. Tivemos que tirar muitos órgãos e pessoas assim não sobrevivem. A senhora precisa se preparar para se despedir, porque seu marido não vai viver. Mas eu sabia, apesar que ninguém mais o sabia, que eu iria viver. 2 semanas eles lutaram para eu sobreviver. Mas eu já sabia que viveria, pois Deus já havia determinado isso. Deus havia falado que terias uma incumbência. Qual é a reação dos médicos a respeito disso? Que você pode viver dessa forma? O que eles dizem? Eu já estive em muitos hospitais aqui na Alemanha e já também em São Petersburgo. Estive num hospital onde se encontravam as autoridades em medicina da Rússia. Esse não é um hospital comum. Lá estão os mestres, pessoas normais não podem entrar lá, assim sem mais, sem menos. Mas Deus conduziu as coisas para que eu entrasse lá. E o médico que me recepcionou naquela ocasião já havia feito cirurgias muito complicadas. Esses são reconhecidos como os melhores médicos.
E quando ele leu todo o relatório que constava nos meus documentos hospitalares, leu o que tinha acontecido comigo, ele olhou assim para mim e falou: sabe, se tudo que está relatado aqui aconteceu com o senhor, então o senhor deve ficar muito agradecido a Deus por estar vivo. E com cada médico que eu comento sobre isso, me diz que isso é um milagre. Se Deus diz, tu tens uma incumbência, e para que essa incumbência se concretize, tu precisas viver. Isso eu acho extraordinário. Eu estou bem impressionado porque isso mostra que nos dias atuais ainda existem sinais tão importantes e que Deus de forma nenhuma mudou até hoje. Agora, Andreas, tu havias mencionado e descrito que isso era incomparavelmente admirável. Esse encontro, quando notaste que lá é bem mais bonito e maravilhoso, a gente não consegue descrever isso com palavras, ao ponto que você com certeza já está se alegrando por esse momento que irás voltar. Sim. Eu sempre digo, aqui na Terra sou apenas um passageiro. Eu estou indo para casa. E o que eu mais quero, e até me alegro muito por isso, é pelo que Deus já nos tem preparado. Eu, na verdade, vi muito pouco, mas eu faço uma ideia de tudo mais e toda a glória que ainda veremos. Eu anseio voltar. Havia falado desse caminho largo que viste, que conduz ao inferno, e do caminho estreito que conduz para a glória eterna de Deus. E como é isso agora, bem concretamente? Se alguém que nos assiste nesse instante disser, eu também quero chegar lá, e eu nem sei o que fazer, eu não estou seguro, o que eu preciso fazer para que eu tenha o conhecimento de que estou no caminho certo? Se eu devo me decidir aqui na Terra ainda, durante a minha vida, o que as pessoas devem fazer? Qual seria a tua opinião sobre isso? O que a Bíblia fala a respeito? Sim, como a Bíblia já menciona e pela experiência que eu pude vivenciar, eu falo continuadamente, nós precisamos nos decidir enquanto ainda estamos em vida na Terra. Depois da morte não tem mais nada a fazer. A maior mentira que Satanás inventou, a de que depois da morte se pode convidar um ministro para interceder e pedir nosso livramento. Isso é a maior mentira. Eu faço uma pequena comparação. Você imagina, se eu sento no avião e, por exemplo, eu vou para a América, mas aí eu chamo a aeromoça e digo, eu quero ir para a Sibéria. Ela imediatamente me diria, isso não podemos resolver mais aqui no ar. O Senhor deveria ter decidido isso ainda em terra. Aqui no ar, nós só podemos ir onde o avião vai. E assim também é com a nossa vida. Nós devemos nos decidir para onde queremos ir. Depois da morte não tem mais chance. E, aqui na Terra, muitos se perguntam, como posso fazer isso? Eu digo, nós precisamos entregar nossa vida nas mãos de Jesus através da oração. Muitos perguntam, mas como posso fazer isso? Eu nunca orei na minha vida. Como posso fazer isso? Eu digo então ao ouvinte e telespectador, eu lhe posso ajudar, nós podemos orar juntos. E aí nós oramos. Na Bíblia nós lemos que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai nessas condições a não ser através de mim. Isso é, por meio de Jesus Cristo. Mas se agora a nossa telespectadora e o telespectador se fizerem a pergunta, eu quero dar esse passo também, eu ainda nunca me decidi completamente, e essa oferta de salvação agora é uma oferta de amor para ser aceita, então essa seria uma boa ocasião para nós, ou você, orar por essas pessoas. Sim, se isso me é permitido. Sem dúvida. Nós podemos orar junto. E se por acaso todo aquele que nos vê hoje, ou somente nos ouve, quer orar, ou simplesmente entregar sua vida a Jesus, podemos orar juntos. Eu posso até orar por você para abençoá-lo, mas tu precisas orar pessoalmente. E para isso tu podes orar junto, proferindo as palavras com a tua boca. E por essa razão, eu vou orar agora pausadamente. Tu vais repetindo e tomando posse das palavras dessa oração. Repita e fale as palavras bem alto. O céu haverá de ouvir, o próprio inferno, Satanás, haverão de saber que eu estou tomando a decisão de abandonar o caminho largo e que daqui para frente pertencerei a Jesus.
Vamos orar juntos agora. Meu Pai, eu me achego a Ti, assim como estou. Eu te agradeço porque me amas. Eu te aceito nesse dia. Eu assumo o compromisso no dia de hoje de sair do caminho largo. Me perdoe porque até esse dia trilhei meu próprio caminho, caminho que optei na minha tolice, esse caminho largo. Eu cometi muitos pecados. Me perdoe. Eu te recebo como meu Salvador pessoal e decido chegar ao caminho estreito que conduz a Ti. Me ajuda a Te seguir. Abençoe-me e guia-me. Eu quero estar na eternidade, estar contigo na Tua glória. Seja comigo. Tu és meu Pai, meu Salvador, e eu sou Teu filho ou filha. Amém. Se você orou junto a essa oração, continue em frente nesse caminho. E eu creio que, se não aqui na terra, nos veremos lá em cima. E eu quero ver você lá em cima. Que assim seja. Muito obrigado, Andreas, por estar conosco aqui no estúdio e porque nos permitiste que tomássemos parte dessa impressionante e comovente experiência que pudeste vivenciar. E que isso, não quero dizer só para ti, mas que muitos e muitas pessoas sejam abençoadas com o que ouvimos. Queridas telespectadoras e telespectadores, é isso que nos alegra de uma maneira bem especial, se nós vivermos com essa decisão, voluntariedade e coração puro, até porque agora eu sei que de uma forma bem simples almejo viver com meu Senhor Jesus Cristo. Bem, nós nos alegramos e de todo o coração sejam abençoados. Caso tenham perguntas ou desejam orações, podem nos escrever e de bom grado queremos ajudar. Me alegro muito se em breve você nos assistir novamente. Deus o abençoe.